Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso, mas corri um bocado para estar aqui hoje, né? Precisei fazer umas coisas pessoais e aí acabei chegando agora. Só deu tempo de tomar um banho correndo pra gente começar a live da gente, certo? Deixa eu ver se Maria Tatiana já tá entrando por aqui. Aguarda a Maria Tatiana entrar, que é a nossa convidada de hoje, né? Que vai falar um pouco sobre aprendizagem inovadora. E aí vamos aguardar ela aqui um pouco. E aí, como é que todos estão? Tranquilidade? Cadê ela? Nada, né? Boa tarde, Jaqueline. Entrou agora. Deixa eu chamar ela aqui. Aguardando ela aceitar aí pra gente ir. E aí, Jaque, tudo certo? Compartilha aí com a galera. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo Queria bem? pedir tudo, queria pedir desculpa pelo atraso, mas estava resolvendo umas coisas. Só fiz tomar banho. Que imagem está aparecendo aí? Que para mim eu estou paralisada aqui. Está aparecendo aí para Tá você? aparecendo. Pessoal, como é que vocês estão vendo a gente? A gente tá bem enquadrada. Diz aí, Jaque, Viviane, que tá assistindo, que às vezes a gente fica vendo perfeito, mas para eles não ficam tão legal. Para mim está parada aqui a minha imagem. Deixa eu ver se está legal É, aqui. Peraí. Acho que daqui a pouco possa ser que eu apareça em movimento para mim mesmo. Mas está aparecendo para vocês, está ótimo. Está movimento, né? mas se não aparecer, a gente faz de novo, porque o interessante é tu conseguir ver, né? O meu não está em movimento. Peraí. Eu estou ouvindo, mas só estou vendo a imagem congelada. Deixa eu fechar e te chamar de novo. Só um pouquinho. Vai, vai. Deixa eu tentar aqui com ela. É, coisas do ao vivo. Coisas do ao vivo. A minha imagem tá lá congelada, mas vamos seguir. Eu tô vendo tudo se mexendo. Mas eu te vejo. Tá bom, o que aparecer aqui para mim, eu vou te ajudando a ler algumas perguntas ou alguma coisa do tipo, né? Para a gente Pronto. iniciar, né, primeiro a gente dos Pedagogos em Construção, queria agradecer a sua presença, né? Uma profissional que eu acompanho o trabalho há pouco tempo, mas já vi muita coisa boa, né? Muito conteúdo para ser adquirido, e aí a gente queria agradecer a disponibilidade, né? E dizer que o quanto é importante a sua presença para enriquecer o nosso Insta, né? E também eu vou baixar o vídeo e colocar no canal do YouTube. Então é bastante interessante o assunto que a gente vai discutir hoje. Para começar, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal que não te conhece, te conhecer. Ok. Primeiro, deixa eu agradecer também, né, a oportunidade, que na verdade eu aprendo ainda mais, cada vez mais, né, que a gente compartilha essas ideias e o quanto é importante que esses canais estão crescendo cada vez mais e grupos de pessoas assim, né, estão sempre em busca de aprender e compartilhar mais. Quem ainda não me conhece, eu sou Maria Tatiane. Também é recente meu canal lá pelo Instagram, né? Essa viralização de ideias, de desejo de compartilhar também surgiu faz pouco tempo.
Sou pedagoga, é minha formação inicial. Atuei muitos anos em sala de aula. Hoje eu não estou em sala de aula, mas busquei, através da especialização, um novo caminho para esse tão despertar que eu tinha, que era sobre possibilidades de aprendizagem. E a neuropedagogia, que é essa especialização, ela busca cada vez mais descobrir os caminhos cognitivos de como aprender, as dificuldades da aprendizagem, e foi o que me encantou ainda mais, né? E o meu foco sempre é esse, né? Você vê lá, acompanha, quem acompanha vê lá nos stories, no Instagram, que são projetos sobre processos de aprendizagem, né? Caminhos diferentes de aprender. Toda oportunidade eu vejo realmente como um grande aprendizagem. Aqui hoje, para mim, eu tenho certeza que eu vou sair enriquecida, você e todo mundo que está podendo acompanhar e compartilhar também. E Tá hoje, bom. né, a gente escolheu esse tema, que é a aprendizagem inovadora, mais um caminho para a aprendizagem. Eu queria que tu começasse falando um pouco do que seria a aprendizagem inovadora, que para mim até vai ser uma novidade também, né? É, eu refleti algumas coisas, né, e a gente sempre acaba se inspirando em músicas, em textos, né? E a primeira coisa que me vem em mente quando a gente pensa no inovador é naquilo que ficou para trás, naquilo que a gente vive, que era do antigamente, e lembrar daquela música de Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Mesmo É, diante de tudo que a gente tem feito, muita coisa funciona como sempre foi. E uma delas é o processo de aprendizagem. Faz a gente refletir primeiro sobre quais são as expectativas das escolas quando se constrói o processo de aprendizagem. Infelizmente, muitas instituições de ensino ainda funcionam de maneira não antiga, mas de maneira talvez tradicional, que é justamente contra a aprendizagem inovadora, né? Faz a gente lembrar se algumas pessoas estudaram sobre a reforma industrial, né, sobre o processo industrial, como funciona uma indústria. Foi baseada, né, na forma de como funciona uma indústria que algumas escolas naquela época começaram a funcionar. Aquele sistema organizacional industrial, que era todo mundo enfileirado, todo mundo praticando da mesma maneira. Por quê? As indústrias funcionavam bem assim, elas funcionam, né? Máquina, todo mundo no mesmo processo repetitivo, todo é, mundo alinhado, todo mundo coordenado. E assim rendia, e até hoje é assim. E naquela época, algumas escolas passaram a funcionar assim, mas veio o tempo, e até hoje funcionam, né? A expectativa da escola é que siga aquela coisa coordenada, né? Que as crianças, adultos e até adolescentes também até as instituições superiores também ainda funcionam assim, que se espera respostas iguais, respostas idênticas. Se esperam cópias, se espera que o orientador te instrua e você dê aquele resultado que ele espera. Né? Caso seja um resultado inesperado, é reprovado. No caso, se bloqueia um pensamento, se bloqueia uma perspectiva e uma visão diferente. É bloquear aquele e se, que é o gatilho da criatividade, né? Que programa as crianças para que respondam, que todos tenham respostas iguais e que nada saia do contexto. Quando, na verdade, a escola, né, como já diz o Rubens Alves disse em uma de suas citações, né, tem escolas que são gaiolas e tem escolas que dão asas, né? Que criam asas, criam possibilidades. Em um dos vídeos eu falei também sobre a educação, a aprendizagem criativa, que fala também justamente sobre isso, que é quando eu vejo numa possibilidade de comparação, uma possibilidade de eu renovar aquilo ali e criar uma nova performance. Não que eu não precise de um instrutor, de um orientador, mas eu não preciso dar aquela resposta. Em cima daquele conteúdo, eu posso criar uma nova possibilidade. E, infelizmente, muitas instituições de ensino bloqueiam essa criatividade, bloqueiam essa possibilidade. Né? Eles não permitem que as crianças e que os adolescentes criem novos caminhos. Eles apenas querem que seja seguida aquela trilha, né? Que sempre funcionou aquela velha história, né? Em time que está ganhando não se mexe, mas se mexe porque pode melhorar, né? Mas ainda muitas instituições funcionam desse jeito. E tem sido assim por diversos anos, né? é, Nisso tu, eu falei também.
Quer falar? Pode falar. Tem alguma pergunta aí para mim ainda não está aparecendo. Ainda não, é mais uma pergunta minha mesmo. Tu acha que esse processo que as escolas vivem em robotizar, né? No caso, em que as crianças sejam máquinas, aquela coisa maçada. Tu acha que isso atrapalha no, quando ela cresce no futuro, na questão de se envolver com política, de ter o entendimento de votação? O que é que a tua opinião relacionada a isso? Interfere muito, né? Tanto que a gente vê, voltando lá para os tempos antigos, em relação à política, também era assim, né? As pessoas não tinham oportunidade de estudar, não induzidas a estudar, né? E nem a se questionar, porque era muito mais fácil para um governo conduzir pessoas que não tinham conhecimento nem voz ativa. Hoje em dia a gente vê o tanto de revolução, tanto de manifesto que tem, que as pessoas têm uma voz ativa. Nossa geração, as gerações futuras, estão sendo encaminhadas, mas ainda existem muitos, né, que seguem essa regra de não opinar, de não questionar. E quando é questionado, diz, a resposta que houve é porque tem que ser assim. Sempre foi assim e vai ser assim, né? E silencia muita gente. Mas ainda bem que a gente hoje, né, vive uma geração bem diferente, essa geração que tem uma voz mais ativa. E é justamente essa geração que tem essa voz ativa que tem feito tantas instituições também se renovarem. A gente vê muita instituição modificada. Talvez a instituição que você estudou quando você era adolescente, fez ensino médio, hoje ela tem um novo olhar. Você deve ter visto de uma forma diferente, ou até você hoje deve lembrar. Muitas vezes eu me posicionei, tal professor não gostou, mas outro professor me incentivou, né? Sempre vai ter aquele professor que te silencia e sempre vai ter aquele professor que quer te ouvir mais, porque ele vai aprender também. A minha formação é diferente da de vocês que estão se formando agora, né? É. Vocês provavelmente estão tendo mais oportunidade também. Quando eu vou para uma sala de aula e que eu te oriento, eu sendo tua professora, eu vou te orientar os caminhos da aprendizagem, os caminhos de como funciona uma instituição. Se você abre a sua voz para me dizer a tua opinião, eu tenho que ouvir, né? Tenho que ouvir porque o jeito que você está aprendendo hoje é um jeito diferente que eu aprendi lá atrás, né? E soluções antigas não resolvem problemas novos, né? Eu já disse isso outras vezes também. Existem problemas atuais que eu não posso resolver com soluções que eu resolvi problemas lá no passado. E as pessoas que estão aprendendo hoje estão aprendendo de maneira diferente, né? Então, isso vale para tudo, vale para a sala de aula, vale para a política, vale para a vida familiar, porque esse contexto a gente está falando de escola, mas acontece muito dentro de casa, né? Quantas crianças não são bloqueadas, né? É assim, pronto, porque tem que ser, né? Ah, mas por que funciona assim? Por que eu tenho que ir dormir tal hora? Por que eu tenho que comer tal hora? Vamos conversar, vamos justificar, vamos dar possibilidades para essa criança e vamos ouvir também. Não é sinal de que ele vai ser a voz de decisão, mas ele vai ter a oportunidade de participar dessa decisão. É isso que se fala de democracia também, né? É uma coisa de Pois é. você silenciar e outra coisa você ouvir a voz de todos e, num contexto, um bom senso, tomar uma decisão. Né? E isso é É, muito importante também, em todos os contextos, de lares, da escola. Eu acho que faz essa grande diferença. E, eu assim, digo, pode falar. eu digo que quando a gente quer modificar a opinião de alguém, a gente não pode empurrar de goela abaixo, né? Num famoso ditado. A gente É, precisa conversar e argumentar, né? E para aquela criança, o quanto é importante você dizer para ela o que ela não pode fazer, né? O quanto é enriquecedor, o quanto é que ela vai ter a aprendizagem dela muito melhor, né? Quando você não é oprimido, né? Que começa de casa muitas vezes, e aí vira uma bola de neve. Quando chega na escola, você é oprimido pelo professor, você vai crescendo, você é oprimido por alguém que seja importante para a sua vida, e aí quando você vê, você já está totalmente travado, né? Numa circunstância que às vezes acha que foi agora que aconteceu, e não foi, que é uma coisa que vem de muito tempo, né? Então, o quanto é importante o professor, o quanto é importante a gente ter a visão de que nós somos responsáveis por criar cidadãos críticos. As crianças precisam ser críticas, né? Não quer dizer que a gente vai estar perdendo o respeito e não, por de jeito elas, nem elas pela gente, mas a nenhum. questão de você dar o poder da fala e de você ouvir é muito importante.
importante. Até porque, na vida adulta, vão chegar situações que a gente vai precisar posicionar, mas a gente não vai saber como. Porque a É, escola, nem a família, não nos treina para isso, né? Na sala de né? aula, muitas vezes o que acontece? Aquele aluno curioso que levanta a mão o tempo todo, quando ele faz uma pergunta que parece boba para a turma, o que acontece? Né? É, Isso na adolescência, na universidade, né? Tudo isso. E isso bloqueia, né? Isso bloqueia muito. E quando chega lá na vida adulta dele, que ele precisa se posicionar, ele não treinou isso. Ele não sabe argumentar, ele vai ter medo. Muitas vezes, quando for conflito, receber um conflito, vai chorar, né? Vai se mostrar fraco, porque ele não vai ter uma reação. Ele não é treinado para isso. As escolas deveriam treinar a gente a perguntar, né? Perguntem, vamos fazer um momento aqui de vocês opinarem, né? Mas não, existem escolas ainda que funcionam. O professor vai falar a aula todinha, ele vai copiar, ele vai digitar, ele vai mandar uma matéria para vocês lerem e respondam. Só que a resposta, muitas vezes, não é o que você decidiu, o que você observou, a sua opinião. É o que o professor espera se dar a resposta. Né? É um gabarito pronto, igual as provas de práticas, né? De vestibular, que a gente conhece, é um gabarito pronto que está esperando aquelas respostas prontas. Mas a sala de aula é a oportunidade da criança pensar, do adolescente pensar, dele refletir, né? E de conflitarem lá as opiniões. Mas muitos professores ainda, quando entram em conflito, eu lembro da minha época que acho que essa questão de querer falar muito, de questionar muito, incomodava, e naquela época incomodava ainda mais, né? Acho que cursinhos pré-vestibular, de chegar a dizer assim, é isso e pronto, se você não está gostando, que se retire da sala. Quantas pessoas não já ouviram isso? Muita gente, né? E você fica na dúvida. E aí, minha opinião, vale de alguma coisa? Ou eu vou ter duas reflexões. Ou eu vou perceber que incomodei e que tem alguma coisa ali que eu preciso investigar, ou eu vou ficar oprimida. Nunca mais é, eu vou falar, né? Não, não vou falar porque chamei a atenção de todo mundo. O professor não me deu atenção, me excluiu de sala e eu passei vergonha, né? São duas formas de ver isso daí. Se você não tiver uma consciência sobre esse comportamento, você vai ser um adulto oprimido, que não vai expressar isso daí. E voltando um pouquinho, falando sobre as questões estruturais da escola ainda, né? As questões avaliativas, por exemplo, para uma criança que já está naquele processo de história, geografia, ciência. Eu vejo muitas escolas ainda com aquela questão: em que ano foi que nasceu, em que ano aconteceu, né? Como se deu, como foi o processo, qual era o nome da pessoa que fez isso e isso. Não parece ser inadmissível ainda que aconteça. Só que a gente sabe que o sistema vestibular nosso, né, quando a gente chega lá na frente no Enem, né, ainda funciona assim, né? é, Precisa se saber. Não é que a gente não vá falar sobre a história do nosso país, que não vá se falar sobre como funciona o corpo, mas que eles tenham oportunidade ainda mais novos de dar uma resposta de opinião própria. Alguns são bem engraçados, né? Porque tem criança que parece que tem aquele instinto engraçado, que a gente até vê muito meme no Google, no Instagram, né? De respostas é, bem cômicas, né? Que os eu professores vão lá dar um xizinho de zero, né? Eu digo que a minha geração tem uma certa dificuldade, eu mesmo sinto isso. Hoje eu consigo ver melhor, mas, tipo, hoje você tem uma metodologia diferente de ensino para ensinar aquele conteúdo à criança, né? Que, tipo, se você vai ensinar matemática, você não vai ensinar matemática um, dois, três, quatro só, né? Você precisa buscar um lúdico, uma metodologia. Eu digo que a minha geração, eu mesmo tenho muita dificuldade em se aprender é, na parte de história mesmo, porque era tudo muito maçado, como você está dizendo, era data, era histórico, era gigantesco tirar do quadro. E aí, como é que a pessoa aprende dessa forma? É muito difícil de decorar. Aí minha tia diz assim, ah, não, porque quando eu pergunto, faz uma pergunta e que eu ainda fico meio assim, saber relacionado àquilo, ela fica dizendo, poxa, eu estudei há mais tempo atrás do que tu e não sei o quê, mas possa ser que a metodologia que, mesmo sendo antiga dela, né, ela conseguiu assimilar aquilo melhor. Ou o professor tinha uma metodologia diferente porque era do tempo dela, né, que era para frente. Então, eu digo que a minha geração tem muita dificuldade com isso ainda, muita, E de uma coisa aprendizagem. de metodologia, né? Você que também está no processo do curso de pedagogia, né? Já deve ter visto que todo mundo aprende de uma forma diferente, né? E naquela época era uma
as indústrias funcionam, né? É uma máquina, vai lá e bota todo mundo na fila e todo mundo entra na maquininha para ouvir do mesmo jeito. Quem aprendeu, É, aprendeu. Quem não aprendeu, vai aprovado. Mas talvez exista um novo caminho para aquela criança aprender, que é o que hoje as gerações veem, né? Essa forma do mais lúdico com as crianças pequenas, de se ensinar alfabeto, de se ensinar numeração, de soma, materiais concretos. A gente não sabia o que era material concreto, né? A gente é, só sabia o que estava lá, o concreto para a gente era o quadro, a caneta e o papel. Era o nosso concreto, né? E hoje em dia é, não se oportunizar mais isso, né? Mesmo que, ainda quando eles saiam da educação infantil, siga lá para o sistema industrial, porque parece que migra, né? A criança sai é, lá do lúdico, do que é divertido, como se ludicidade pertencesse somente às crianças. E ludicidade deve pertencer a todo o processo, porque tem um mito sobre ludicidade que se acha que é só brincar. Que a gente ainda ouve muitos pais dizendo: eu não vou colocar minha criança pequenininha na escola para brincar, gastar dinheiro para ela brincar. É o processo de ludicidade que até a gente aprende. Se aparecer aqui fantasiada com um fantoche ou com uma coisa, vai chamar muito mais atenção, né? Talvez para uns sim, para outros não. Mas o processo de ludicidade acaba ali na educação infantil. Aí, quando ele vai lá para o ensino fundamental, vai lá para a filinha de cadeira, né? Todo mundo senta, todo mundo abre o livro na página tal e segue o fluxo que o professor vai orientar. Se alguém ousar, né, dar a sua opinião, dizer, vamos fazer diferente, professor, talvez, se esse professor for inovador, ele vai ouvir, né? Ele vai entender que talvez por aquele caminho ali, aquele aluno vai aprender melhor. Porque nem todo mundo vai aprender no processo industrial, mesmo que pareça automático, né? Sempre vai ter duas crianças que vão ter dificuldade na aprendizagem pelo caminho que está sendo orientado, né? Então, não é só o aluno tentar aprender o que a escola ensina, é também a escola e o orientador, o professor, tentar conduzir um jeito de ensinar, um jeito inovador, né? Esquecer aquele tradicionalismo todo. Infelizmente, também tem escolas que hoje em dia, né, para dizer assim, ah, minha escola não é totalmente tradicional, porque tem essa questão agora, né, de parecer que é modinha, toda escola fazer alguma coisa moderna, um aprendizado diferente. Vamos incluir o kit inovador. O kit inovador é aquela escola que é super tradicional e vai lá e bota uma robótica no meio, né? Que é a robótica que tem que trabalhar, ela vai construir, né? A robótica tem essa ideia realmente de ele construir coisas diferentes. Mas eu presenciei algumas aulas de robótica e a bendita aula de robótica parece também, muitas vezes, dependendo do condutor, ser totalmente fora da inovação. Ele dá um exemplo do que ele quer que se construa e a criança tem que construir. Ele não dá a possibilidade de como pode ser diferente, né? Eu fiz isso, ó, dei um exemplo. Eu posso dar um exemplo, né? Eu fiz esse robô com a cabeça laranja. Pronto. Agora façam de vocês. Se o aluno fizer um robô com a cabeça vermelha, ele vai dizer que está errado. Quando, na verdade, talvez o olhar do aluno para a cabeça vermelha funcione melhor. Mas muitas vezes o aluno não é escutado, porque a escola ainda, mesmo que inclua esses kits inovadores, né, ela continua funcionando com a mentalidade tradicional, que bloqueia a criatividade do aluno. As é, provas é, avaliativas as provas avaliativas, na maioria das instituições, são do mesmo jeito. Se você visitar, se você for participar de uma sala de aula, funciona igual, né? É aquela provinha, estudem, decorem e respondam. A resposta vai ser aquela ali, que a professora já tem a resposta no livro dela pronta e espera que seja aquela. Observou sua primeira palavra, a resposta está indiferente? Errado, nem se ouve o que disse no final. Talvez a resposta seja a mesma, mas com um olhar diferente, né? Em um dos vídeos que tem de Rubem Alves por aí também no YouTube, nas redes sociais, né? Ele diz que o aprendido é o que ficou depois. Mas eu já faço uma prova, eu preciso decorar. Por isso que você disse que não lembra mais da prova lá de história, porque não foi aprendido. Você foi é, conduzido a decorar para ser avaliada como se aprendeu. Mas não aprendeu. é. O aprendizado fica depois. Hoje mesmo, eu lembro muito assim, que tem professores que eu digo assim, com aquele professor eu aprendi o verbo to be, eu aprendi sobre a história do Brasil, eu aprendi, mas vai ter o professor que eu vou dizer, com aquele professor eu tive a coragem de me apresentar na sala de aula. Aquele professor me conduziu a falar, me conduziu a opinar,
né? Me deu a oportunidade de eu verbalizar uma prova que eu tive dificuldade de escrever, e no momento que eu fui verbalizar, eu tive um resultado melhor. São lembranças diferentes, né, que fazem a gente ter É, daquele professor uma visão diferente. E tem professores lá antigos que já eram inovadores, né? Inovação não e, é de agora, não. A mentalidade inovadora que está lá atrás, que existe há muito tempo. Eu tive professores no período do meu magistério, eu fiz o magistério normal médio, né? Que antes da pedagogia no ensino médio a gente se formava no magistério. Eu tenho professores que eram totalmente tradicionais. E aquilo inquietava muito, porque eu sempre tive essa coisa de falar muito, sabe? De questionar, de me incomodar, de talvez eu tivesse outras dificuldades de aprendizagem, essa questão automática. Por isso que eu acho que eu questiono tantas possibilidades de aprender, né? Que eu tive professores que me travavam totalmente e tive professores que para alunos era péssima, porque toda aula tinha que falar lá na frente. E eu adorava. Aquele método de aprendizagem para mim era perfeito. E hoje eu é, lembro, tal professora, lá no magistério ainda, me instruiu e me orientou. E hoje eu falo, hoje eu questiono, hoje eu me incomodo. Eu também aprendi a ouvir, né? Tem que se ensinar a ouvir. Não sei se você tem experiências de pessoas que estão tendo aulas remotas, né? Mas eu vejo a experiência aqui em casa e a dificuldade das crianças ouvirem os professores é incrível, mas é, também faz a gente questionar. E eles também são ouvidos, né? Existe um momento para se ouvir essas crianças também, ou elas têm o tempo todo que ouvir? Aí, quando elas começam a questionar demais, isso incomoda. Todo mundo tem que silenciar o microfone e só ouvir, né? É uma experiência muito complicada. É nova para todo mundo. Mas quando a gente lida com criança, a gente tem que observar isso também. Se é só uma questão hum, para orientar sobre comportamento, sobre educação, sobre respeito, ou se também é a questão de silenciá-las. E que apenas a função delas no momento é ouvir e responder no momento que se cabe responder. A gente tem que observar tudo isso, né? É até muito porque, sensível essa situação. até porque a gente vive numa geração de crianças críticas, né? Praticamente o pessoal já abre o olho criticando, né? E De isso bebê, eu fico incomoda, né? dizendo. Isso É, incomoda, já, né? já Incomoda dentro de fica, é, já fica daí, já começa a perguntar o porquê, a lidar. Eu mesmo estava conversando hoje com um bebezinho, um filho de uma amiga minha, né, que eu digo que é bebezinho, mas ele tem 2 aninhos, aí ele já consegue argumentar para o que ele sabe que é bem para ele. Tipo, ele já sabe as pessoas com quem ele vai se fazer manha, ele já sabe as pessoas com quem ele vai levar a coxa. Então, É, tipo, ele já fica dizendo assim, né? E isso, a creche que ele faz parte, ajudou muito ele a desenvolver isso, né? Então, tipo, quando ele diz assim, a mãe dele foi falar com ele, ele não obedeceu, ela foi dar uma tapinha no braço dele, aí ele disse assim, mamãe, pode não, bebê não pode apanhar não, eu sou um bebê. Aí, já sabe aí se beleza, né? posicionar, né? Já se posicionou. Aí quando ele queria sair para a rua, para casa de um amiguinho, aí ela, não, filho, você é um bebê, não pode sair não. Ele, não, mamãe, sou bebê mais não. Já sou, já sou crescidinho, bebê. Pegando um gancho nesse teu exemplo aí sobre criança e a primeira infância, né? A gente vê hoje que outros métodos mudaram também, além dos escolares, os domésticos, que existem métodos hoje até para alimentar uma criança que vai começar, né? A partir de 6 meses, sua introdução alimentar, é oferecido para a criança lá 3 frutas, ver qual é que ela vai escolher, está se dando oportunidade para essa criança, né? Então é muito É, bonito isso na primeira infância de se oferecer. Só que, como eu te disse, quando ele vai evoluindo e esses questionamentos e essas questões de poder escolher incomodam, eles vão lá e bloqueiam essa criança, né? é, Porque muitos é, ainda dizem assim, a decisão é do adulto, né? Mas você está dando opções para a criança. Mesma coisa na escola. Eu tenho a opção de 3 respostas, né? Me dê a sua resposta, qual é? Não, mas eu só tenho uma opção. Você tem que dar a resposta exata, é o que se espera, né? É como se assim, só é interessante ofertar opinião para essa criança quando me convém. Quando não me convém mais, eu bloqueio e mostro que a decisão é do adulto. E isso, é, infelizmente, a gente sente esse contraste todo, né? Que parece assim, é, para entrar na cabeça dos adultos, às vezes é complicado. E dizer, ó, lá no passado, tu deu opinião, deu a opção dele de opinar, né? Deu a opção de uhum, dizer qual roupinha quer vestir,
Que é lindo uma criança pequenininha dizer, eu quero vestir isso, isso e isso. Mas aos 10 anos você não vai vestir essa, não. Ele começa a esconder a personalidade da criança e quer que na criança seja refletida a personalidade dele, né? É, E esquece que a criança até os 5 anos já construiu um caráter, já construiu uma opinião, né? Ela é um vai ter, conflito, né? Ele já é um. ela vai ter as interferências da sociedade porque ela está convivendo. Então, não vai ser mais a opinião do pai e da mamãe. Ela vai começar a observar como a sociedade funciona e como para ela faz bem, né? Só que daí a gente quer roubar isso para a gente e dizer, não, vai ser como funciona aqui em casa. É diferente, né? Vamos bloquear. Esse bloqueio acontece na escola também, né? Que a gente É, lembra de ouvir, já ouvi muito, né? Olha, na sua casa funciona de um jeito, mas aqui funciona de outro. Na sua casa você tem voz ativa, mas aqui você não vai ter, não. Aqui a decisão é da instituição, né? Quando é que a gente ouve crianças dando opinião em escola? Só em projetos, vamos lá fazer um projeto de feira de ciências, vamos lá fazer um projeto de reciclagem, de coletagem. As crianças participam. A decisão é do professor, mas não deve ser a decisão, deve ser a condução, para ver justamente como eles vão evoluir, né? Observar como eles vão desenvolver. Mas no lugar de eu observar como eles desenvolvem, eu induzo o desenvolvimento deles. Eu digo, vai ser assim, e o que não desenvolver desse jeito vai ser reprovado. Aí a gente vê, né, que não foi desenvolvido um projeto assim de participação de todos, né? E que cada um participou de um jeito diferente. Cada um vai ter uma evolução diferente, cada um vai ter um comportamento diferente. Na época da gente também, em feiras de ciência, né? Em feiras de coisa, era uma maior complicação. Projeto em grupo, a gente não foi preparado para trabalhar em grupo. A gente foi não, preparado a trabalhar na filinha, cada um na sua cadeira. Lá na educação infantil, era tudo em grupo. Até hoje são assim, são mesinhas hum, redondas, todo mundo junto, todo mundo compartilha o pote de lápis de cor, né? Todo é, mundo compartilha a cartolina grande e faz a pintura numa cartolina só. Mas aí quando eu chego lá no ensino fundamental, enfileira todo mundo, né? E quando diz assim, o trabalho vai ser em grupo, é cara feia para todo lado, que ninguém quer é, fazer em grupo. Porque a ideia que se tem de grupo é de que vai se escorar, eu vou fazer mais do que o outro. Não vai ser aquela história de colaboração, né? De hum, comparação. Uma comparação boa, de eu me inspirar no meu amigo, fazer uma coisa melhor, dar é, uma... Eu não sei opinar, eu sei dar ordens, né? Eu vou chegar para o é, coleguinha e vou dizer, você vai fazer tal coisa que eu vou fazer. Não, você não sabe opinar, você aprendeu a dar decisões. Então, quando você é induzido a trabalhar em grupo, e ouvir o outro, já sofre essa dificuldade. A gente vê nas universidades as pessoas fazendo cara feia para trabalho em grupo. É incrível. E outra coisa, né? A questão do círculo. Quando chega um professor e diz assim, ó, vamos fazer um círculo na universidade, meu Deus, é muita cara feia. Ah, eu não gosto. Não, que é muito ruim. E tem que, porque o cara a cara incomoda, e eu né? voltei a Você ser pirraia e não sei o quê, e agora eu sou pirraia, é para fazer é, ciclo. Olha, a minha turma era babado, né? O primeiro período foi terrível. Eu acho que é essa questão mesmo de cultura, como tu disse, de ensino fundamental, né? Que falando contigo, agora é que clarei a mente para isso clareou, realmente. clareou, né? É, porque quando a gente entrou no primeiro período, foi uma dificuldade de se fazer trabalho em equipe. E até hoje, a gente ainda tem um pouco de dificuldade, mas a gente trabalhou, quer dizer, a gente não, os professores trabalharam muito isso, né? Os É professores muito foram muito incisivos, porque senão não ia andar, né? A gente fez professor chorar, chorar, sinceramente, porque tinha porque a muita gente que não opinião do sabe outro lidar. a É, opinião do outro parece incomodar, quando na verdade a gente isso, deve se inspirar com a opinião dele. Eu não preciso concordar, mas eu posso me inspirar naquela isso, opinião e fazer a isso. minha performance lá, né, através da opinião dele. Eu vou pegar lá um trecho do que ele disse e vou É, aproveitar para mim. Mas aí ele tem é, dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de ouvi-lo, né? E quando ele fala, eu não quero ouvir, bloqueio lá o outro, né? É uma isso, dificuldade de relação muito grande, que foi cortada lá na educação, no ensino fundamental. Que parece que no infantil funciona legal, vai para o fundamental, bloqueia. No ensino médio, tá lá no meio termo, mas quando eu chego na universidade,
que volta para aquele método lá da educação infantil, principalmente nos cursos de educação voltados para o ensino, que tem que inspirar a ver como funciona a sala de aula infantil. Porque se eu não sei lidar com meus colegas universitários, como é que eu vou ensinar as crianças a dividir com um coleguinha Pois lá, é. a fluir bem, a fazer funcionar, a brincar, todo mundo fazer a É, roda? Porque, como eu te disse, a ludicidade foi tirada lá na infância, né? Se um é, professor de metodologias, que geralmente são, no curso de pedagogia, tem muitas metodologias. Se um professor de metodologia for fazer uma roda com a turma de pedagogia, conflito, não, me recuso a me levantar para estar pulando, para estar dançando, a fazer uma roda. Tem muitos que vão ter facilidades, mas tem outros que vão ter bloqueios. Né? Tem que se respeitar esse bloqueio? Tem. Mas aí tem que trabalhar de uma forma, né, que conduza essa pessoa a evoluir, a desenvolver essa trava. porque se isso impedir dela seguir, é muito complicado. Eu digo lá na minha turma, né? A gente já vai para o quinto período agora. Então, o primeiro período foi horrível, né? Foi terrível, porque para o pessoal começar a se adequar foi muito ruim. E aí a gente foi passando os períodos e na faculdade que eu faço tem um trabalho chamado de interdisciplinar, onde eles juntam todas as cadeiras, né, em um trabalho só para valer uma nota. E aí, geralmente os professores do primeiro período tentaram fazer em grupo, mas viu que não ia dar certo, né, em grupos, que no caso em um único grupo, porque minha turma tinha 99 pessoas no primeiro período. Então, eles queriam fazer num grupo gigante, aí não deu certo. Aí eles separaram, repartiram em grupo de 15, vamos dizer. Aí foi passando o período, né? Até que o período passado a gente não conseguiu fazer o Inter por causa da pandemia. E aí, no terceiro período, foi quando a gente decidiu deixar essa infantilidade de lado, que eu digo que é uma infantilidade, né? E se reunir realmente, eu não digo nem infantilidade, porque as crianças conseguem se reunir melhor do que a gente. Mas, Consegue, consegue. mas eu digo que deixou esse período aí né, de querer fazer as coisas sozinho, e aí a gente tentou unir num trabalho só. E quando a gente uniu num trabalho só, várias cabeças pensando, né, a gente conseguiu tirar o 10 tão sonhado desde o primeiro período, né, que a gente não estava conseguindo. É aquela velha história, né? Sozinho, né? Se chega mais rápido, mas é junto que se vai mais longe, né? É, Tanto que tem muitas pessoas que desistem dos cursos universitários nos primeiros períodos, né? Porque e, além de não se identificar com a turma, não se identificar com a metodologia, ele não consegue essa relação de ir junto. Então ele não vai muito longe. Mesmo que ele tenha né, notas boas, seja rápido, flua bem, ele não vai longe. E outra coisa que tu é, falou aí que eu observei era uma turma de 90 pessoas. Imagina uma metodologia só para ensinar 90 pessoas, né? Ou é, são adultos muito bem decididos, muito bem conduzidos, que eles próprios procurem caminhos, ou o professor não dá conta, né? Porque não, imagina não, eu descobrir no primeiro período como funciona a cabecinha de cada um ali para ensinar de maneiras diferentes. Ou então dizer, é, né? São 90 pessoas, vamos dividir em 6 grupos, e nesses 6 grupos vou trabalhar metodologias diferentes. Mas precisa ter uma relação, né? Precisa se conhecer esses alunos, precisa avaliar a dificuldade deles, porque ainda adultos, eles têm mais dificuldade ainda de se descobrir qual a dificuldade de um adulto do que de uma criança, porque o adulto tem dificuldade de se expressar, né? É é, muito difícil, principalmente num primeiro período, eu chegar para uma turma e identificar quem ali vai conseguir me dizer onde tem mais habilidade, quem ali vai conseguir me mostrar, né, qual a sua dificuldade, porque e criança é mais fácil, né? Eu vou descobrindo ali, vou colocando uma atividadezinha, uma tarefinha, vou descobrindo que ele não faz, ele vai me dizer, ele vai reagir. é, Eu não quero, eu é mais gosto, eu não gosto. transparente, né? E É o mais adulto tem vergonha, transparente. e o adulto tem É, vergonha de dizer, eu não é, sei. Eu não sei por aí, ele vai e entra lá no grupo e é a pessoa escorada do grupo. No lugar de dizer, eu fico, eu não, fico, ele é o escorado. eu tenho um grupo, o mesmo grupo desde o terceiro período, né? A gente tem o mesmo grupo, então no caso, A toda vez que a gente panelinha vai da fazer panelinha, né?
Toda vez que a gente vai fazer o trabalho é o mesmo grupo, só que é uma diversidade de grupo, é uma diversidade de pessoas enorme, porque existe várias personalidades, várias cabeças, vários tipos de postura que se tem. Isso é bom, né? Então eu É fico o dizendo bom para do eles, sistema. como a gente é um grupo, né, então a gente vai sentar todo mundo junto, porque o que eu tenho habilidade numa coisa, possa ser que você não tenha, mas você tem habilidade em outra coisa. Então a gente precisa enxergar, né, a habilidade de cada um para uma coisa, para a gente poder adequar a pessoa dentro do grupo e fazer com que uma não se escore na outra e ninguém fique com raiva de ninguém, né, e não fique aquela coisa toda que mina, né? Mina um grupo, porque sempre tem um que nunca consegue falar para o outro a realidade. Eu fico dizendo para eles, a gente precisa de muita transparência para poder chegar ao aprendizado, porque senão a gente não consegue. Né? Então eu fico dizendo a ele, a gente precisa ver o papel de cada um dentro do grupo para a gente poder separar direito e aí ninguém ficar com raiva de ninguém. Né? E todo mundo ter a participação ativa. Se não der certo daquele jeito, a gente refaz e vê de outra forma. E aí a gente faz até adequar. Então, meu grupo ele gosta de trabalhar muito com apresentações de teatro. Aí, o último que a gente fez foi a Turma da Mônica e a Inclusão, que no caso tinha o cadeirante, né, e tinha uma deficiente visual, e aí que são personagens de Maurício Ricardo mesmo, né, que a gente incluiu e arranjou uma forma de contar uma história em cima do Turma da Mônica, a gente mesmo fazendo os personagens. E aí a gente precisou adequar, porque, tipo, tinha gente que não sabia, que a gente botou para fazer a Mônica, mas que quando a gente foi testar não dava certo. E aí a gente foi, né, refazendo a Mônica Testando. outra pessoa, testando até realmente conseguir, né? Eu acho que é isso que tu está querendo dizer, né? É as inovações, né? É as metodologias, as diferentes, que o que é para um não é para outro, né? Que é isso que precisa ser enxergado. E isso aí vai refletir lá no próximo degrau, que é a vida profissional, né? A gente também vai sentir isso lá e talvez lá não tenha tanta oportunidade como eu tenho no processo de aprendizagem, educação infantil, ensino fundamental, médio, universitário. Quando eu vou para a vida profissional, eles exigem que a gente esteja pronto. Eles não querem Pois é. mais nos preparar. A gente não está ali para ser preparada, a gente não está ali para dizer os nossos erros e nossas falhas, não. Infelizmente, o método do avaliação profissional é totalmente industrial, né? A não ser que sejam empresas que são hoje as inovadoras, que são empresas de marketing, empresas de tecnologia, que funcionam hoje em dia com mais humanismo, que trabalham É, mais o profissional com essa questão da humanidade. Mas a maioria ainda das empresas se requer um profissional pronto. Ele não quer saber tua dificuldade, se você tem dificuldade de se expressar. Se você tem dificuldade de se expressar, ele não vai te contratar. Aquilo ali não vai não. ser profissional. Então, a oportunidade é essa aí, na vida universitária, é o topo lá, né? Dizer, agora que eu vou me expressar, agora que eu vou falar e vou aprender. Se eu falar errado e alguém me corrigir, é a oportunidade também de se aprender, né? É É, ver no aí, erro mais uma possibilidade. aí que volta para aquela etapa que tu falou, de que a criança ela consegue expressar uma coisa que por mais que seja mínima, boba, mas aí os coleguinhas ficam zombando, né? E isso a gente vê na universidade. Eu sou muito de combater isso, porque para mim isso tem que ser impossível, isso tem que ser banido, né? Porque a dúvida do outro não é menos importante do que a sua. Então eu fico combatendo isso lá na sala direto, porque tem uma amiga minha, Jane, né, que agora ela não está tendo a oportunidade de assistir a live, mas ela sempre assiste todas, e ela faz parte do grupo também, do Pedagogos em Construção, e ela fica dizendo para mim, porque ela já começa a dúvida dela assim. Ô, professora, eu sei que é besteira, aí eu fico arretada. Não Porque é, eu não sei é. que não é besteira. A dúvida é sua, pode ser E dúvida de muitas outra vezes pessoa. a dúvida não é só dela, como tu falou, é Pois de outra pessoa é, mas que ela teve a diferente da coragem. coragem dela, não tem, né, de se posicionar e não fala. E acontece muito ainda, né, nas universidades, isso aí, essa E questão aí de ficam tudo falar. E o que é que se faz? zombando. É, o que é que se faz? Chega em casa e vai procurar no Google. Só que o Google não me dá a oportunidade de eu questionar, né? E na sala de Não. aula,
Se esse professor for um professor inovador, ele vai te dar a oportunidade. Você vai ouvir ele, ele vai dar a resposta, você não vai concordar, você vai rebater até que seja dada a decisão. Se não houver uma resposta concreta, mas ele vai te oportunizar a pensar, a refletir sobre aquilo Uhum. ali. Se você ainda achar que aquilo ali pode ser diferente, é porque pode, né? Não é porque é uma É, resposta fechada que ela vai ser sempre daquele jeito, não. Né? Você tem a não. oportunidade de refazer. Porque cada vez mais existem criações, existem novas medicações, existem tudo o tempo todo se modifica, porque existem problemas novos. E eu preciso É. resolver aquele problema novo que surgiu. E para isso, eu preciso de alguém que pense nessa nova resposta. E porque a escola, É. justamente onde as crianças mais pensam, mais questionam, tem que silenciar elas. Quando elas podem estar resolvendo um problema coletivo, né? Um problema de funcionamento de sala de aula, né? Um problema de funcionamento de trabalho, de casa, um móvel que se quebrou dentro de casa. Oportunize essa criança a pensar, né? Como é que ela pode É. ajudar, como é que ela acha que vai ficar bom. Não, não vai ficar bom desse, mas vamos tentar desse jeito. Se não der certo, você viu que daquele jeito não vai dar, e vai tentar de outro jeito. Mas não pode É. se quebrar o si, que é o gatilho da criatividade, né? Eu Quantos digo, si não são silenciados? eu digo que através daí é que a gente consegue, né? Aí a gente vai para aquele ponto que tu falou, que é quando chega no mercado de trabalho, a questão da proatividade, né? De você questionar, de você saber que aquilo ali aconteceu e que você precisa tomar atitude antes até mesmo do seu chefe pedir, né? Que a proatividade é o que faz os profissionais, né, crescerem muito. Eu digo que hoje um profissional que ele não é proativo, ele não entra no mercado. É muito difícil. Né? Então, a gente sempre volta para a mesma tecla, que é onde é a base de tudo, né? Que é a parte Sim, da educação infantil, que vem no processo de aprendizagem, e se você é oprimido, você vai fazendo aquela bola de neve, e quando vai chegando no adulto, você não sabe como é que acontece. Eu fico dizendo, as meninas, né, elas ficam dizendo para mim, não, Magda, porque tu tem que mediar. Mas, minha gente, vocês também têm que mediar. Isso aqui é um aprendizado, né? No é. caso, o convidado, ele não está ali para te julgar ou te avaliar. Ele está aqui para bater um papo. Isso aqui é uma coisa que a gente, Conversa né, para desenvolver. deixa para lá. Eu digo, pessoal, eu não cresci, nasci me posicionando, não. Foi as oportunidades que foram sendo dadas, né? Eu digo a eles que com só coisa rápida, com os meus 14 anos, eu estava dentro de sala de aula, eu dava aula de informática e cidadania voluntário, porque o pessoal dizia para mim, oxe, perdendo tempo, tô nada, isso aqui é um Aprender, aprendizado, isso aqui eu vou aprender. levar para a minha vida toda. E lá eu aprendi muito, eu aprendi a questão da postura, eu aprendi a questão do vestimento, eu aprendi a questão da minha linguagem, que não era tão adequada, então, ali, eu passei 5 anos dando aula voluntário. E quando eu saí para o mercado de trabalho, eu não senti tanta dificuldade nas entrevistas por causa desse trabalho Sim, voluntário, entendeu? as Então, experiências humanas fazem a gente aprender, né? e, Mesmo que aquele conteúdo que você trabalhava ali não é um conteúdo que você quisesse levar para a sua vida, mas as pessoas que e, participaram daquilo ali trouxeram experiências que te fizeram ter um olhar diferente, né? é, Cada pessoa que estava ali, ela trouxe experiências diferentes que faz a gente aprender sobre o humano. Porque quando a gente pois fala de é, possibilidades de aprendizagem, a gente pensa isso. As experiências humanas são diferentes. Cada um tem um jeito de aprender e um jeito de ensinar. Quando a gente e, troca essa conversa aqui e as pessoas mandam mensagens, comunicam, concordam ou discordam, elas estão refletindo sobre as experiências humanas. Você falou sobre suas experiências, eu falei sobre algumas que eu tive, e através disso daí eu fui descobrindo outras novas formas, né? Que essas é, pessoas e que ou que são contextos atuais ou que eram lá antigas. E a gente às vezes pensa que só está acontecendo com a gente, que só acontece na nossa realidade, mas na é, verdade são essas experiências aí passadas e atuais que fazem a gente refletir justamente sobre o funcionamento das instituições também. Eu pois já ouvi é, uma palestra também falando sobre as instituições não deveriam ser instituições de ensino, deveriam ser instituições de aprendizagem, porque é uma troca, né? Mas é, ainda a gente vai para a escola só para ouvir, só para estudar, porque você precisa aprender.
Hoje em dia ainda também, só mais uma coisa incluindo, né? Que Aham. até algumas instituições se tornaram o marketing de venda, né? Eles vendem aquela questão da oferta. O que é que se espera hoje em dia do seu filho? Eu quero que meu filho passe no vestibular. Eu tenho a melhor escola. Na minha escola, os alunos são nota 10, tenho 5 aprovados em tal tipo de vestibular, tenho 3 alunos que são feras de federal. Então, é uma oferta, não se ensina mais a construir pessoas, personalidades e opiniões. São aprovações, porque o mercado, infelizmente, pede isso, né? Então, as escolas se Uhum. tornaram comércios. Muitas instituições perderam a imagem de aprendizagem, de construção, do coletivo, do que não aprende em casa, constrói lá. Perderam essa imagem, se tornou o comércio da educação, né? Que é oferecer. Então, muitos pais hoje em dia, mesmo que tenham esse pensamento de não, vou procurar uma escola que incentive meu filho a ser mais humano, que incentive ele a projetos sociais, por mais que eu pense assim, na hora que vamos ver, eu vou procurar a melhor escola de Pernambuco, a melhor escola de Recife, que eu É, saiba vai ter um bom resultado e que meu filho vai ser um bom profissional, mesmo que ele ainda não queira aquilo ali. Né? A gente não ouve a criança, a gente não procura saber se ele gostou do espaço físico, a gente não procura é, saber se uma metodologia de ensino abraça ele, a gente quer saber o que a escola programa, porque ainda o sistema industrial parece funcionar melhor, né? Silenciando aquela, os alunos ainda existe. é aquela famosa, a importância é terminar o livro, né? Na outra live a gente falou isso. A importância é terminar o livro, é fazer isso. E não é por esse lado, né? Que no caso na escola a gente precisa ensinar não só essa questão, mas o social, né? A questão da importância das experiências vividas, né? Como diz na educação infantil, dos campos de experiência que as crianças passam, né? E o quanto é importante para a construção dele como ser humano, né? Que a criança saber lidar com a emoção, que é mais para frente, e não essa parte robotizada, né? Por isso que existem tantas crianças e tantos adultos, né, fazendo terapia por causa de uma opressão e uma coisa que já vem da infância, né, Isso. e vem trazendo. Eu mesmo, Maria Tatiana, sou muito sortuda na minha casa, porque aqui é muito, desde criança, é muito diálogo aqui na minha casa. Então, tipo, além delas falarem, né, que eu fui criada pelas minhas tias e pela minha mãe, né, meu pai se separou da minha mãe, eu muito novinha, então eu fui criada por elas e, tipo, era muito diálogo, elas me ouviam bastante e tirava todas as dúvidas e é uma base de confiança, né, ela dizia para mim, você precisa confiar em mim e eu confio em você, porque no dia que isso quebrar, vai ser complicado para a gente conversar. Então, tipo, era tudo muito Uma assim. Eu troca. digo que uma troca. Eu digo que é o que precisa de criança, né? Quando a criança entra na escola, o que a gente precisa observar, né? O que a gente precisa deixar de lado, as opiniões próprias da gente, que muitas vezes a gente não concorda com uma coisa, mas que a gente não deve influenciar na construção de caráter daquela criança, né? No aprendizado dela, né? Que eu tive uma experiência há um pouco tempo atrás, que a professora ela não concordava com outros tipos de religião. E aí ela fez um comentário absurdo, assim, na frente da criança e de todo mundo, e tipo, chamando o pessoal de macumbeiro e não sei o quê. E aí eu disse, caraca, como é que uma profissional, uma menina que está estudando agora, tem uma postura dessa na frente de uma criança, né? Que aí Já está muito experiente. você já está influenciando a criança a uma opinião que é própria sua. E quando você entra em sala de aula, você tem que deixar isso de lado. Independente do que você acha, deixa de achar, você não pode influenciar a criança dessa forma, né? Então, Equívoco, né? é tudo muito complicado. Eu fico vendo e dizendo para os meus amigos que a gente precisa saber o tipo de profissional que a gente vai ser, né? O que é que a gente quer, o que é que a gente está aprendendo, o que é que a gente quer fazer a criança aprender, né? O que é que a gente quer construir, porque o momento de errar é agora. O momento de errar é na sala de aula, né? Quando a Hoje gente em entrar no dia, mercado.
Hoje em dia, eu digo muito assim, né? Tanto para os amigos, as pessoas próximas, quando dizem assim, fulano fez tal coisa, falou tal coisa, se comportou de tal jeito. Eu disse, olha, eu não discuto mais, porque no final das contas eu não sei mais quem está certo, né? Porque não existe essa questão de estar certo. Talvez o que eu deixei de fazer no passado eu não faço hoje em dia. E muitas pessoas fazem e eu julgava, talvez é o certo e eu não sei, né? Então, por É, enquanto, eu não estou agindo assim, mas eu também não posso criticar a ação do outro, né? Eu não sei, é, ninguém sabe o que é certo e o que é errado, não, né? A é, gente vai conduzindo por coisas que nos convém, coisas que a gente nos faça bem, a gente se sinta bem, né? Agora dizer que é certo e que é errado, e o que deve e o que não se deve, por isso que as opiniões devem ser escutadas. E talvez a uhum, falta de ouvir aquela opinião me prendeu nesse comportamento que eu tenho hoje. Talvez se eu tivesse ouvido outra opinião, eu tivesse somado ao meu comportamento e evoluído em muitas etapas da minha vida. Realmente porque não acham que aprenderam tudo o que já deviam ter de aprender e estacionou ali. Deixa eu ver minha internet aqui. Como é que tá? é. Tô só te vendo agora rodar, só tua voz. Ah, congelou, foi. Eu acho que foi a Congelou. internet. Agora Voltou parou, agora voltou. a internet do trabalho. É coisa do ao Acontece. vivo. É assim É. mesmo. É isso, né? Da gente ouvir mais, né? Opiniões também. Principalmente essa questão das instituições que ainda funcionam. Instituições, denominações religiosas, comportamentos doutrinários de casa, domésticos, comportamentos sociais, redes sociais. Tudo isso a gente tem que pensar na questão de abrir a porta para coisas novas. É.